Ó Maria concebida sem pecado, Virgem Santa Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Numquam suare mihi vana, sunt malaque libas. Isso aí, meus amigos, boa noite, é Cláudio José com vocês, programa O Canto da Paz pela Rádio Ondacaieiras.com.br. Sejam todos bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a milícia celeste, santos, anjos e arcanjos, e com os nossos anjos da guarda. Amém. Eu peço nesse momento a intercessão poderosa da Virgem Santa Maria sobre todos nós, sobre este programa, com todos os ouvintes, dentro da necessidade de cada um de nós, de todos vocês, dentro da necessidade de cada um daquele que está ouvindo o programa nesse momento. Mas clame ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus, exatamente nessa hora, através desse clamor, traga aos nossos corações a necessidade das nossas mudanças, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos direcione para exatamente tocar em nós aquilo que nós precisamos mudar, e que a Santíssima Virgem Maria também nos auxilie com a sua poderosa intercessão a nos dar coragem, junto com São José e com toda a milícia celeste, a nos dar coragem de aceitarmos e desejarmos essa mudança. Por isso pedimos fortemente, com os corações abertos a Deus: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. In cordis jubilo Christum natum adoremus, novo cantigo, et noc natali gaudium, aleluia. Na certeza que estamos aqui reunidos em Cristo nosso Senhor e que Ele está no meio de nós, vamos dar início ao programa O Canto da Paz, pela Rádio Ondacaieiras.com.br. Você já anotou o WhatsApp da rádio? É 11 44 42 08 44. Fique ligado aí, mande um alô aqui para mim. Fique na paz de Cristo nosso Senhor. Começando o nosso programa, e vocês que já acompanharam o programa, já têm acompanhado já desde o meu retorno aqui, sabem sobre aquilo tudo que nós estamos falando da luta espiritual. E a gente tem visto as pessoas que estão se ligando a isso, não só através do programa O Canto da Paz, mas através de tudo mais que está tendo por aí, sacerdotes que estão despertando, as pedras que estão falando, como Cristo mesmo disse, quando se calarem estes, as pedras clamarão. Então, através de muitos sacerdotes já estão anunciando essa guerra espiritual que sempre teve, desde o princípio dos tempos sempre teve, pois nós sabemos daquele que foi arremessado dos céus à terra, aquele que esteve em Gênesis,
em Gênesis, no paraíso, e que contaminou através de Adão e Eva todos nós, já sabemos que essa batalha espiritual ela acontece há muito tempo. O que muitos não sabem e que às vezes se perguntam quando ouvem um programa como esse, ou até mesmo coçam a cabeça com desdém, aquela coisa de não querer acreditar muito nessa luta espiritual, né? Quando ouve de outros sacerdotes ou de sacerdotes realmente consagrados nessa batalha espiritual, a tendência é essa mesmo. Por quê? Porque aos poucos, como aconteceu lá desde o princípio de Gênesis, que o inimigo de Deus, isso já foi explicado, ele veio com aquela sutileza da verdade. Ele não veio com a mentira, ele veio com uma sutileza na verdade e acabou distorcendo essa verdade para poder contaminar a todos, através da Eva. Então tudo isso vem para nós e foram sendo usados papas, bispos, sacerdotes durante todo esse tempo em favor desta contaminação. Não são todos e não foram todos, mas muitos, principalmente nos primeiros séculos, tivemos aí um relatório enorme de muitos consagrados que se deixaram levar pelo inimigo de Deus, pela facilidade, pelo esse Cristo sem a virtude de fé, esse Cristo de autoajuda. Então, aos poucos foram se deixando levar e abrindo as portas para a contaminação. E o que acontece? Chega nos dias de hoje, você vai pregar a palavra de Deus, você vai ouvir um sacerdote realmente seríssimo, engajado em trazer a verdade do magistério, a verdade da Santa Igreja, na qual ela é fiel depositária. As pessoas não aceitam. Por quê? Porque existe uma gama de gente por trás de tudo isso, contaminando e continuando a contaminar a Santa Igreja com essas facilidades. Tipo aquela que já foi falada, e nós vamos aqui dar o início e repetir, é lógico, porque tem muita gente que está sintonizando agora, não sabe nem o que está acontecendo. Está conhecendo o programa agora e seja bem-vindo, é lógico, mas não sabe, está pegando o meio da fiada toda. Então, para que, né, mesmo aqueles que acompanharam o programa semana passada, mas pegaram da metade em diante, então quer dizer, ficou tudo meio no ar. Como aqui a gente não tem essa pausa e para voltar o filme, aqui a gente tem que, é ao vivo, né, ao vivo em cores, então a gente tem que de vez em quando repetir desde o início do programa, dar umas pinceladas para que não se perca o contexto da coisa. Então veja bem, o que acontece nessas contaminações? Acontece que nós fomos sendo enfraquecidos. A verdade realmente do magistério pela Santa Igreja, na qual ela é fiel depositária, foi se enfraquecendo. Por quê? Banalizaram duas coisas muito importantes. Uma é muito mais importante que a outra, mas no fim de tudo, na razão de tudo, no resultado, as duas foram importantíssimas para que o servo hoje ficasse numa zona de conforto e não levantasse mais a cabeça para Deus. Banalizaram, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Tudo é de Deus, Deus salva a todo tempo, a misericórdia de Deus a gente não precisa lutar, ao final de tudo nós seremos salvos, não precisa mais essa cobrança, essa coisa toda, virtude de fé era só para quem estava lá no começo, e uma série de coisas a ponto de dizer que todo o magistério, toda a Bíblia, inclusive, é coisa do passado. Hoje o mundo é moderno, é moderninho. Hoje você tem Deus no estalar de dedos, a sua imagem e semelhança. Então, de uma certa forma, foi se enfraquecendo. Todos foram se enfraquecendo. Seja dos tataravós, bisavós, seja de quem for. E outra, foram perdendo a coragem de instruir as pessoas dentro da verdade do magistério da igreja
que é o próprio Cristo nosso Senhor. Cristo deixou um magistério importantíssimo para todos nós. Depois foi confirmado em Pedro para a Santa Igreja manter a fidelidade como fiel depositária desse magistério. Mas aí vem aquele fator humano que pelos olhos, pelo coração próprio, do livre-arbítrio e da zona de conforto, em favor da zona de conforto, começou a distorcer tudo isso. Qual que é a segunda parte importante que distorceram e também banalizaram muito? O inimigo de Deus, o diabo, ou seja lá o encardido, como você costuma ouvir, ou então tem até medo de tocar nesse assunto. Mas tem que ter essa verdade. Não há outro motivo. Banalizaram o inimigo de Deus a ponto do quê? De achar que agora ele é amiguinho de todos, ele não é pintado conforme era pintado antigamente, ele não é tão mal assim, e aí ele vai regando aquela sementinha, né? Ele vai regando a sementinha, vai colocando ou então pedras em torno da semente que Deus plantou em você através do batismo. Ele vai dando um jeito de colocar espinhos e abrolhos, e assim vai. E assim vai. Banalizaram, porque você pega hoje as mídias sociais, está aí o inimigo de Deus banalizado em todas as formas. E quando ele surge como um grande amigo seu, ele pode te resolver. Foi o que ele disse para Eva. Deus é mau. Deus está te enganando. Você não vai morrer. Então coma da fruta e você vai ser como Deus. É isso que hoje nós temos em nossa mídia social, em todas as formas, viu? Contaminado em todas as formas, sejam visuais, audiovisuais, seja o que for, está tudo contaminado. Por isso que o perigo é maior ainda. Você chega hoje numa Santa Missa, as pessoas não dão o valor do sacrifício mais. Tem padres, tem sacerdotes que nem mesmo acreditam mais na transubstanciação da Eucaristia. É um perigo que já está predeterminado por Deus nosso Senhor e foi confirmado através de Cristo. Pois até mesmo aqueles que foram escolhidos se desviaram e quiseram voltar para o Egito. É só ver lá em Êxodo que nós estamos fazendo a mesma coisa. Cristo trouxe a luz para nós. Ele religou as coisas de Deus para nós através dele, do sacrifício, da cruz, da morte e da ressurreição. Ele religou tudo isso. Então, pela figura de Cristo, onde ele mesmo faz, onde ele mesmo fala, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ele religou tudo. Mas mesmo assim, nós estamos usando a Cristo somente como para matar as nossas necessidades, para cumprir as nossas vontades e não fazer conforme ele disse: a porta é estreita, abandona-te a ti mesmo e siga-me, pega a tua cruz. O caminho não é fácil, gente. E Deus e Cristo mostraram firmemente que não existe um respeito humano para as coisas do céu. Você quer chegar até os céus, você vai ter que se esforçar muito. Essa é a palavra dele. A porta é estreita e continua estreita. Quem finge estar alargando essa porta é o mundo. O mundo quer facilidades, quer pirotecnias. Principalmente é o que vai acontecer nesse Natal, que nós vamos entrar sim, semana que vem de cabeça, em relação à questão do advento. Hoje praticamente eu disse que eu ia entrar com uma parte dentro das questões do advento, por conta do programa mesmo em si, dessa batalha espiritual, dessa luta espiritual. Então nós vamos entrar sim com um pezinho ali em meio às coisas do advento,
mas muito mais reforçar as ideias para nós das coisas que estão acontecendo e nós não estamos percebendo. Essa luta espiritual, gente, nós precisamos ficar atentos. Não é simplesmente chegar na Santa Missa e bater o cartão todo domingo, ser fiel a ponto de estar de joelhos todos os dias em oração, comungar, confessar, praticar os sacramentos da Santa Igreja. Não basta isso, é muito além disso, porque é uma coisa mais única, é uma coisa espiritual. Então, muitas pessoas que eu tenho conversado, que eu tenho mostrado, esse lado espiritual que precisa despertar, religar em nós, porque Paulo mesmo já disse: agora sois filhos da luz, porque Cristo nos trouxe a luz. E se sois filhos da luz, procurai caminhar na luz. Ser luz para o mundo. Sede luz. Outrora eres trevas, agora sois filhos da luz. Se Cristo trouxe a redenção para nós, por que nós não agimos ainda como filhos da luz, iluminando os nossos dentro de casa, dando muito mais valor aos acontecimentos dentro de casa, com os nossos amigos, com a comunidade? Se te ofendem, você cai fora. Se você acontece alguma coisa na sua vida, você já assina um papel eliminando a todos. É a coisa mais fácil do mundo, porque nós fomos educados nisso, até mesmo por joguinhos. Lembra que tinha o Atari, aquelas coisas? É do tempo de vocês, não é do meu tempo, eu sou muito jovem ainda para isso. Mas naquela época dos joguinhos já tinha isso. A facilidade de se apertar um botão onde resetava o jogo. Você morria no jogo, simplesmente você revivia e procurava eliminar a todos aqueles. Então, subliminarmente nós já estávamos sendo educados para essas coisas e nós não observamos. Então, quando a gente vem falar da verdade espiritual, dessa luta espiritual em que muitos coçam a cabeça, porque a primeira coisa, a primeira intenção do ser humano é trazer a realidade de Deus para as razões humanas. Então, às vezes você fala para alguém que conhece um pouco mais a palavra de Deus, a primeira coisa que ele traz é a parte de Deus, as palavras da Bíblia. Ele traz até movimentos de santos da igreja e tudo mais, querendo justificar aquilo que ele não quer, para que ele não tenha que se abrir espiritualmente e lutar como deve ser lutado. Vamos tomar o exemplo disso que eu estou falando com Maria Santíssima, por exemplo. Ela fez toda a caminhada até a vinda de Deus na figura de Cristo. Certo? Ótimo, ponto final. Então vamos dar a sequência agora. Tudo aquilo que ela aprendeu praticamente caiu por terra. Ela, acompanhando o filho dela, ela foi vendo que havia algo maior e ela teve que ir guardando esses ensinamentos em seu coração para que depois Deus desse o discernimento a ela. Ela não entendia praticamente as razões verdadeiras de Deus. Vocês olham nas bodas de Caná, Jesus deu uma dura nela. O que eu tenho a ver com isso? Não chegou minha hora. Quando ela foi visitá-la lá, onde estavam reunidos no acampamento, o que Cristo falou: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que guardam a minha palavra. Uma forma de dizer duramente, não só para ela, mas para todos nós. O importante é a parte espiritual, guardar a palavra e usar a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Nós não podemos fugir disso, gente. E aí, dá-lhe bombardeio. É lógico, todo mundo, você imagina os próprios parentes de Jesus atacando a ela, dizendo: vai lá buscar ele está ficando doido, ele quer sair por aí pregando o evangelho, ele vai morrer, aquela coisa. Você entendeu como é que é? Então, ganhar forças para entender a ação espiritual,
depois redobrar essas forças para vivenciar essa ação espiritual, para aí sim nós sermos filhos da luz. Não há outro caminho, gente. Por isso que Cristo falou, você tem que abandonar a si mesmo para vivenciar essa parte espiritual, que é tão difícil para todos nós, porque nós já estamos engajados fielmente, na maioria das vezes, com os nossos pecadinhos de estimação. Nós estamos engajados em nos desculparmos com Deus das coisas que nós fazemos, abraçamos um outro culpado que está ao nosso lado e nós nos reconfortamos com a nossa caminhada. Como é que nós queremos ser salvos? É simples e claro, gente. É simples e claro. Se Deus tivesse na razão de ter esse respeito humano, teria respeito humano até por Adão. Não, Adão, volta aí, eu sei que você errou, você foi enganado, tudo bem, eu tô vendo que você foi enganado, volta aí, vamos bater um papo aí, não é bem assim, eu acho que eu vou repensar, vamos melhorar. Não, não foi isso, gente. Tanto é a profundidade dos ensinamentos de Deus passou para o seu filho e ele se usou da mesma fórmula para todos. Aquele jovem que não quis abandonar suas riquezas, para todos, inclusive a sua própria mãe. E depois, ainda quando partiu, se usou para quem? Paulo o fez cair por terra. Ele ficou cego por 3 dias, se humilhou. E quando ele se voltou para realmente em espírito fazer valer todas as coisas de Deus, quando ele começou a entender realmente como é que trabalhava o reino de Deus, é lógico, gente, presta atenção numa coisa que nós temos que saber. Ter conhecimento para que o Espírito Santo possa agir em nós. Não adianta você ficar olhando para o céu para ver se vê Jesus, que o Espírito Santo de repente não vai iluminar você. A menos que seja um propósito de Deus muito grande pela humanidade, como ele fez com vários ícones da nossa igreja, com vários ícones da Bíblia. Ele fez isso para aquele momento. Pode pegar lá o caso de Ló, pode pegar o caso de Jó, pode pegar o caso de Davi, pode pegar o caso de Moisés, quem vocês quiserem. Havia um propósito para todo o movimento da humanidade, do mundo. E é lógico, com reflexo a todo o universo, que é a criação de Deus. As coisas não andam separadas, elas andam juntas. Então nós temos que entender isso. Se houver um motivo muito grande para que seja algo para a comunidade, para o país, para o mundo todo, e refletindo para o universo de todas as coisas, aí ele vai na cabecinha daquela pessoa que não tem conhecimento nenhum, que não tem ideia nenhuma, que não sabe nada, e de repente instrui tudo nela, coloca tudo sobre ela e coloca um fardo para que ela aprenda também. Não é simplesmente, olha, agora eu sei de tudo, eu conheço as coisas de Deus, vamos lá pessoal, vamos agitar aí que eu estou sabendo de tudo, eu sei como... Não, pode olhar todos os servos, pode olhar Davi, por exemplo. Olha o rei Davi, como é que foi, rapaz franzino. Olha Moisés, gago, que precisou de alguém para ainda ajudá-lo a ir fazer aquilo que Deus queria. Deus podia ter pego qualquer outro, mas pegou um cara gago, que ainda precisou de um ajudante. Por que não pegou o ajudante dele? O irmão que estava com ele, por que não pegou? Não, tinha que ser. Havia algo espiritual nele, assim como todos os outros. Havia algo espiritual a ponto de, como Paulo disse, eu perdi tudo por Cristo, mas ganhei tudo. E tudo aquilo que eu tinha antigamente, a patente, os amigos, tudo que eu tinha eu perdi e considero como esterco. Eu considero tudo aquilo que eu tinha como esterco diante das coisas de Deus. Então, para que vocês vejam, para que a gente cada vez mais reforce em nossos corações, gente, a ação espiritual. Bom,
Então, para que vamos dar continuidade para tudo isso, já que nós passamos a entender essa história, todo esse movimento espiritual de Deus para todos nós. Então, quando você se perguntar, por que eu não estou vendo nada disso que está acontecendo com a Santa Igreja hoje em dia? Por que eu não estou observando os erros que estão cometendo? Por que tem muita gente falando dessa igreja sinodal, presta, não presta, esse ecumenismo? Por que eu não consigo perceber se há um erro, se não há um erro? Por que eu não consigo sentir? Exatamente por conta disso que eu já venho falando. Porque a parte espiritual, nós não estamos ainda abertos na totalidade pela ação do Espírito Santo. E outra, falta conhecimento. É necessário ter conhecimento. Não adianta sair também agora, pegar a Bíblia e falar, vou decorar a Bíblia, vou ganhar conhecimento. Não adianta fazer isso. É besteira. É besteira. Deus vai te instruindo à medida quando você for caminhando em direção a Ele. Te prepara para a aprovação, porque a partir do momento em que seus joelhos estão dobrados diante de Deus, você clama pela sabedoria dos céus, você clama pela unção de Deus em tua vida, você clama por tudo isso. Sabe quem vai estar do seu lado? Do lado ali? Exatamente, o inimigo, o encardido. Olha lá em Josias, o que aconteceu quando ele se apresentou diante de Deus. Quem estava de um lado? O Espírito Santo, o defensor, o Paráclito, para poder auxiliar a Deus entender dentro do livre-arbítrio que Josias fazia e fez. E o inimigo estava do outro lado dizendo que esse cara não merece, esse cara não é ninguém, esse não fez nada que merecesse a tua graça, o teu olhar, a tua glória. Não merece nada disso. E você acha que se fez isso com Josias, fez com Ezequias, fez com Elias, fez com tanta gente? Lembre-se que Elias entrou dentro de uma caverna e pediu para morrer, porque ele estava com medo da rainha que vinha para matá-lo. Poxa vida, Elias havia acabado de sair de um embate espiritual tão grande, que ele se abriu tão grandemente para Deus, que ele passou a fio de espada todos aqueles adoradores de Baal. E de repente vem uma rainha qualquer lá de baixo dizendo, eu vou matá-lo, e ele quer morrer porque ele está com medo, ele está se achando incapaz. Dá para entender como nos foge a coisa espiritual facilmente quando a gente busca as coisas de Deus dentro das razões humanas? É isso que acontece. Ou vou me aprofundar um pouco mais para que a gente entenda. Quando Cristo na cruz disse, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Olha o lado humano, gente. Olha o lado humano que deu aquela... Parece que Deus tirou a mão da gente. Por isso que essa luta espiritual, quando a gente dobrar o joelho diante de Deus, é uma luta muito forte, é para poucos. É para poucos. E se Deus chamou a você, se Deus chamou a mim, se Deus chamou a todos nós que estamos aqui, sintonizados neste programa, o Canto da Paz, sintonizados aí com diversos sacerdotes que levam realmente a verdade de Deus, se prepara para a provação, pois o fogo é provado no cadinho da fornalha, para tirar todas as impurezas. Ele fez isso, como eu vou ser repetitivo, com Maria, com Paulo, fez com Moisés, fez com Noé, fez com todo mundo, gente. E se o encardido foi capaz de tentar provar a fraqueza da carne de Deus, o que ele não vai fazer com a gente? Nós que vivemos aí felizinho com as coisas do mundo, misturando com as coisas de Deus, e aí a fidelidade deixa para depois. Um dia eu me confesso, eu tenho muito tempo de vida, a vida é bela, como diz aquela maldita música, deixa a vida me levar, e por aí vai. É isso aí, é tudo no oba-oba. Hoje mesmo eu postei
na minha rede de transmissão o nosso querido amigo Padre Renato Leite dizendo, e realmente é fortíssimo as palavras dele, é para poucos, hein? É para poucos. Por conta da misericórdia, pelas pessoas que acreditam na misericórdia, e essa misericórdia de Deus vai levar muita gente para o inferno. Leva para o inferno porque as pessoas acreditam que misericórdia é ficar na zona de conforto, é ficar nesse oba-oba. Tudo bem, eu peço perdão, mas eu vou pular carnaval. Tudo bem, eu peço perdão, mas o meu símbolo vai ser o Papai Noel nesse advento. Feliz Natal, Feliz Páscoa, feliz isso, feliz coelhinho da Páscoa. É isso aí, gente. Depois eu peço perdão no último segundo, como aquele coitado do ladrão na cruz ao lado de Cristo. E aí todo mundo, o mundo, né, para enganar, para reconfortar as pessoas que ainda estão nessa, de coelhinho da Páscoa, de Papai Noel, seja verde, seja vermelho, do caminhão lá do refrigerante, onde você bebe o refrigerante, você fica feliz, você faz amizade com todo mundo, você ganha aquela gatinha ou ganha aquele gatinho, você se anima com a família, todo mundo é feliz, ótimo! Se você pensa que o mundo vai deixar você em paz, não. Ele já está te avisando, você está sendo enganado, pois justamente até mesmo com questão das coisas da igreja, eles já modificaram tudo. Aquele ladrão do lado da cruz de Cristo, ele não foi perdoado. Ele tem um julgamento a ser cumprido, só que as pessoas não entendem. Quando ele fez o que fez, ele já estava com a alma condenada ao inferno. Se eu não me engano, se alguém puder me ajudar, 5º mandamento, não roubarás. Começa por aí. Não matarás, que não sei o que ele deve ter feito, mas geralmente para roubar eles costumam matar. Se não mata fisicamente, mata a alma da pessoa. Porque a pessoa, ela perde a confiança em Deus, a pessoa se deixa contaminar pela raiva de querer revidar a tudo isso. Então é uma série de coisas. Aquele ladrão, ele estava com a alma condenada diretamente ao inferno. Aí que Cristo falou para ele: hoje mesmo você vai estar junto comigo no reino dos céus. Para quê? Para ser perdoado? Não, para ser julgado. Porque a misericórdia de Deus, para aqueles que ainda não sintonizaram na coisa, a misericórdia de Deus, sabe aquele calendário que você tem na parede de casa? Não presta para nada. A misericórdia de Deus não é esse futuro que você já está planejando, a viagem de janeiro que vai ser feriado no ano novo, a viagem do carnaval, ou está comprando já um cruzeiro marítimo lá quando tiver o feriado de Páscoa, do ano que vem, do outro ano, quando você ficar velho, se aposentar. Nada, não serve nada para isso. A misericórdia de Deus, ela é exatamente no segundo seguinte da tua vida, enquanto você estiver vivo. Só para isso. A misericórdia de Deus é infinita enquanto você estiver vivo. No segundo seguinte que você bateu as botas, teve um infarto, foi atropelado e tudo mais, que você morreu ali naquele segundo seguinte, começa o julgamento. E aquele ladrão teve um encontro pessoal com Deus, com o próprio Deus através de Cristo. Ele teve um encontro pessoal. Ele reconheceu a Cristo como Salvador. Ele reconheceu a Cristo como Filho de Deus. Então Cristo perdoou, entre aspas, viu, gente? Não perdoou assim, falou, olha, como ele falou para muitos, pode pegar na Bíblia, lá vai estar para muitos que ele diz, teus pecados lhes são perdoados. Ele não falou isso. Mas, entre aspas, foi um perdão assim, você não vai para o inferno, mas você vai ser julgado no céu. Então te prepara, porque vai ser cobrado tudo que você fez. Entendeu como é que é esse lado espiritual que eu estou tentando alertar? Porque nós vamos entrar agora nesse ataque espiritual muito forte, porque são 2 pontos que exige um ataque espiritual muito grande por parte do mundo que está entregue ao encardido,
às coisas do diabo, ao demônio. Quais são esses dois momentos muito fortes que acontecem na vida do ser humano e que ele fica reciclando a todo instante, mas não se dá conta da seriedade? Primeiro, estamos aí, Natal, o nascimento de Jesus. Vale lembrar que quando ele nasceu, vale lembrar, tá? A família toda foi jurada de morte, perseguida, atravessaram desertos, passaram fome, sede, cansaço, foram parar dentro de um estábulo, e não foi essa idiotice de falar que é manjedoura, perdão a todos aqueles que se acostumaram ainda a dizer numa manjedoura. Não é manjedoura. Cristo nasceu deitado num coxo, e tudo ali fedia animal, fedia esterco, urina de animais, fedia tudo ali. Vocês acham que era porque era o Filho de Deus, um lugar bonitinho, cheirando a florzinha? Aí o danado do fulano, que se diz cristão, não estou julgando, tá, gente? Eu estou alertando pelas ações erradas que faz. É diferente, é uma correção fraterna. O danado vai lá no shopping e vê lá a figura de um Jesus debaixo da árvore de Natal, junto com Papai Noel, um lugar maravilhoso, cheio de luzes, de coisas para comprar, para comer, de uma limpeza impecável, os banheiros bem limpos, segurança e tudo mais. Ele perde a noção daquilo que foi realmente o nascimento de Jesus. Perde totalmente a noção. A começar pela insegurança da humanidade de José. De uma certa forma eu posso dizer que foi uma insegurança, porque essa dúvida dele era o seguinte: se eu permanecesse e ainda não estava casado, ela está grávida, seria estupro. Se eu fugisse, ela seria uma mulher violentada e a comunidade acolheria a ela como uma vítima. Deu para você entender como é que é esse Natal que ninguém explica? Como é que é esse advento que ninguém explica? Exatamente. Por isso que nós estamos aqui reunidos pela rádio ondacaeiras.com.br. O telefone do WhatsApp da rádio é 11 44 42 08 44. Veja bem, eu não quero tirar essa magia do Natal, mas eu quero que nós possamos nos fortalecer espiritualmente daquilo que virá para nós. Daquilo que virá para nós, porque Cristo veio morrer por nós, e para vir morrer por nós pela carne, nós temos que unir a nossa carne a Ele. Então, esse momento do advento é uma preparação para que a gente prepare a nossa carne para se unir a dele, para lá na Páscoa, depois daquela porcaria de carnaval, nós fazermos parte da ação redentora de Cristo nosso Senhor, onde ele diz com muita propriedade: convertei-vos e crede no Evangelho, tu és pó e ao pó voltarás. Deu para entender, gente? Essa batalha espiritual não é uma brincadeira, é uma coisa única e verdadeira que existe desde o princípio dos tempos. Desde quando o inimigo, o encardido, o diabo, ele foi contra as coisas de Deus por inveja. Houve uma batalha espiritual ali. Agora, lembrando só um pouquinho da questão do nosso amigo ladrão, eu quero lembrar para vocês no Evangelho de Judas. Se vocês não sabem, existe o Evangelho de Judas. Logo depois, ali perto de Apocalipse, na última coisinha ali, existe um evangelho com uma página só, um capítulo só. E justamente ali está quem vai defender todos nós, que nós devemos clamar. Agora eu vou ligar com as coisas que eu trouxe para que a gente entenda tudo isso, toda essa batalha, o porquê nós não estamos percebendo, o porquê nós estamos nessa mordidão, nesse marasmo, o porquê a gente não tem forças, nós não temos coragem. Vamos entender tudo isso.
lá naquele evangelho de Lucas, São Miguel Arcanjo está lutando contra o diabo, porque o diabo quis autoridade em pegar de volta aquilo que ele acha que era dele por conta do pecado. Quem é esse? O corpo de Moisés. O diabo lutou com São Miguel Arcanjo de novo para requerer a Deus autoridade sobre o corpo de Moisés. Por quê? Porque Moisés matou uma pessoa. Moisés matou uma pessoa. Então, aos olhos do demônio, não aos olhos de Deus, ele é condenado ao inferno. E Moisés e o diabo queria ele lá. E São Miguel Arcanjo interveio. Então, nós não estamos entendendo, gente. Nós estamos brincando. Nós estamos brincando de soltar rojões, soltar fogos, e nós não estamos deixando o nosso espírito se ligar puro e simplesmente com Deus, pela ação espiritual, para que Deus nos instrua. Deu para perceber tudo isso? Por que eu falei de... Aí é que tá, né, gente? Vou pegar vocês aqui agora. Então, os dois momentos que eu disse dos ataques principais do encardido é no advento, que enquanto você já vai se preparando, ele também está se preparando. Ele não dorme 24 horas. Ele já está diante de Deus dizendo aquilo que Cristo já disse para Pedro. O diabo pediu autorização para te cercear, para peneirar você, Pedro. Mas eu oro, eu rogo, eu clamo para que você não desfaleça. O que é esse não desfalecer? É não se perder do magistério da igreja. Você pode errar, Pedro. Você pode errar, Pedro. Tanto é que ele negou a Cristo 3 vezes. Mas não perca o magistério da igreja. E confirme os seus irmãos, ou seja, todos aqueles que Pedro, por sucessão apostólica, confirmaram os irmãos dentro da igreja. Por isso que aquele papo com essa modernidade, não, eu rezo em casa, Deus está em todo lugar. Exatamente, o inferno aplaude. Há 1.500 curtidas do inferno sobre isso que você falou. Não dá, porque Cristo, ele, através de Pedro, instituiu a igreja. E confirme aos seus irmãos, ou seja, todos aqueles que Pedro, por sucessão apostólica, como eu disse antes, vindo dos papas, vindo através do clero, de todo o clero, chegando aos sacerdotes, chegando a nós também fazemos parte como igreja. É lógico, gente, rezar em casa é uma outra coisa que depois eu vou trazer do momento espiritual que acontece nessas coisas de nós orarmos em casa. Desse encontro pessoal com Cristo que nós precisamos ter a cada instante. Dessa comunhão espiritual que a gente tem que clamar a cada segundo da nossa vida, porque a ascese, essa luta espiritual é diária, é a cada segundo das nossas vidas, porque a cada segundo nós podemos não existir o segundo seguinte. Então essa ascese, essa luta espiritual individual tem que haver sim. Nós temos que orar pelas famílias, nós temos que orar pelos nossos filhos, nós temos que orar pela Santa Igreja, nós temos sim a obrigação de orar por nós mesmos, ter esse encontro pessoal, conversar com Deus, conversar com Cristo, mas não se desfazer daquilo que Cristo formou para todos nós, para nós formarmos uma família, para nós formarmos em família a comunidade, para formarmos em comunidades a Santa Igreja. Una Santa Católica e Apostólica Romana. Entendeu como é que é? Ah, mas nunca vi. É, exatamente. Os nossos sacerdotes, em sua maioria, perderam esse caminhar. Perderam, deixaram de avisar, deixaram de fazer. Só que agora existe uma gama de coisa que nós vamos entrar primeiro aqui nesse ataque espiritual, para que a gente possa se preparar para o advento. Nós vamos entrar nesse momento e depois eu vou falar dessas aberrações
dessas atrocidades que muitos sacerdotes por aí estão realizando. E aí vem aqueles pé de pano, aqueles pagão batizado, carteirinha de católico. Ai, você está falando mal do Papa. Ai, você está falando mal do nosso bispo. Ai, o sacerdote é santo. Você está falando mal. É assim que eu ouço, viu? É com essa tonalidade, com esse gracejo de voz do encardido, para as pessoas que não seguem a doutrina e o magistério e a tradição da igreja, e não sabem nem o que quer dizer moral católica. Imagina. Então eles estão de prontidão, viu? Eles estão de prontidão porque o inimigo usa todos eles para vir fazer as críticas contra a gente que está fazendo correções fraternas. Porque uma coisa é falar mal da pessoa. Eu chegar lá e, por exemplo, vou falar padre tal. Esse padre, ele não presta, ele é um pederasta, ele é um ladrão, eu já vi ele roubando a igreja. Essa é a parte humana. A parte humana. E isso é falar mal, mesmo que seja verdade. Isso é falar mal. Agora, com relação à doutrina da igreja, é só olhar lá no cânon, se eu não me engano, 212, ou então olha no cânon da igreja, põe lá no seu, em vez de ficar aí no zap aí, clicando em joguinhos, esses besterol, azarando os outros, coloca lá no Google, cânon da igreja, PDF, aparece lá todo o cânon, procura lá, direitos do fiel leigo. A partir do momento que ele souber de todas as coisas, como eu estou aqui fazendo o programa, para muita gente que conhece a palavra de Deus, que conhece os sacramentos, que conhece a doutrina, o magistério e tal, tudo mais, estou falando junto com essa turma toda, eles sabem do direito que eu tenho da correção fraterna. É chegar lá e falar para o sacerdote: isso não faz parte da doutrina da igreja, você está errado. Isso eu tenho direitos, desde a bula de Paulo IV, de Pio V, desde muitos aí, Pio IX, Pio X, Leão XIII, não importa, todos eles nos dão direito de chegar para uma santidade, que eles são santos, foram escolhidos por Deus, fizeram aliança com Deus pelo chamado deles, mas eles quebraram a aliança se desviando. Então, antes que a alma deles vá direto para o inferno, nós temos a obrigação e o direito de corrigir a todos eles. Então, é lógico, não vamos ser arrogantes quando eu falo daquela questão também do respeito humano. Nós temos que nos respeitar, sim, é o segundo mandamento, dar suporte uns aos outros, acolher o próximo, isso daí é respeito humano. Mas quando se trata das coisas de Deus, sob ataque espiritual, do jeito que nós estamos desde Gênesis até agora, nós temos que perder, primeiro, o respeito humano com nós mesmos, porque a porta é estreita. Cristo já avisou, para mim e para você, a porta é estreita, então te cuida, a fila anda. Se você não quer, abre caminho, deixa os outros passarem. Dá para entender? É assim, a fila anda, gente. Então, é uma coisa que, é lógico, por isso que muitas vezes eu critico até mesmo essa heresia, essa blasfêmia, é tudo, gente, é tudo. Acho que heresia é uma palavra já que, né, comporta tudo. Sobre essa questão de igreja sinodal, por exemplo, que defende o ecumenismo, que defende a união das pessoas, um mundo melhor, todo mundo juntinho, de mão dada, afinal de contas somos sofredores e pecadores, todo mundo juntinho. Mas perde na espiritualidade de chegar para essas pessoas e falar: convertei-vos, e para alguns, crede no Evangelho. Perde, e se perde é heresia. É total heresia contra a Santa Igreja, e se é contra a Santa Igreja, que é fiel, depositária do magistério em Cristo nosso Senhor, é contra as coisas de Deus. Então, se você pegar esses pastores aí, por aí, promovendo, né, Dom Bispo? Exatamente, que é o nosso bispo diocesano aqui, assim como muitos outros bispos por aí que eu estou vendo, que andam fazendo, né,
bispo de Aparecida, por exemplo, esse ecumenismo, essa coisa bonita e tudo mais, eles nunca vão falar a verdade, porque eles deveriam já estar falando a verdade para mostrar a todos nós que nós devemos, inclusive a eles que estão na frente, na linha de tiro, na hierarquia da igreja, a conversão em Cristo nosso Senhor. Aí todos sentarem e olhar o que nós temos que fazer para nós sermos convertidos. Está aqui o magistério da igreja, que veio antes da Bíblia, não veio na Bíblia. A Bíblia veio 200, 300 anos depois. É o magistério da igreja. Qual que é o magistério da igreja? Todos são acolhidos. Você vê como o mundo faz, hein? O mundo engana, dizendo que a igreja nunca acolheu, tem muito irmão morrendo de fome, nesse Natal não sei o que lá, tem muita gente doente, a igreja nunca fez nada. Quem é que fez isso desde o começo? O próprio diabo chegou para Eva: Deus está mentindo, você não vai morrer, você vai ser como Deus. Ele está te enganando. Exatamente o que estão fazendo agora com essa igreja sinodal, com toda essa parafernália de ecumenismo, porque a igreja sempre acolheu. Uma das maiores instituições, seja na África, seja onde for, uma das maiores instituições que acolhe a todos, sejam leprosários, sejam, enfim, tudo, gente. Hospitais, asilos. A nossa igreja está repleta, acolhendo a todos, mas o mundo fez o quê? Como o diabo fez com Eva. Olha, essa igreja, está vendo que o mundo está morrendo de fome? Essa igreja tem que vender as riquezas e dar comida para todo mundo. Exatamente, todo mundo vai ficar saciado durante, 6 meses, 1 ano que seja, e depois que acabar o dinheiro, a grana e tudo mais, como é que fica? As pessoas não apagam o foco do incêndio, elas estão querendo apagar incêndios e se promoverem politicamente dentro disso, para ganharem cada vez mais um patamar acima, seja dentro da igreja, como muitos padres têm por aí, padres aí que estão promovendo essa coisa toda de pobre e de tudo mais. Olha, quando começa essa história, pode deixar quieto. Se não falar em primeiro lugar o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, a confiança em Deus, a vida eterna e tudo mais, que é do magistério da igreja, e começar com essa conversinha de todos somos irmãos, vamos ser todos unidos, nós não precisamos de padre, de sacerdotes, vamos fazer missa, a mulher está sendo injustiçada, vamos colocar ela no altar, e toda essa baboseira pode cair fora, que é fria. Você está se contaminando com alguém que quebrou a aliança com Deus e a alma dele já está no inferno. Ele só está fazendo hora extra aqui por conta do diabo. Não é por conta de Deus. Porque Deus permite o livre-arbítrio. Mas a hora que ele partir daqui, ele vai ter a conta para prestar para todos. Então, gente do céu, acorda. Acorda que o negócio é seríssimo. Aí, eu vou dizer assim: será que nós estamos mesmo nesta era do castigo espiritual? E eu firmemente digo a todos nós: sim, estamos na era de um castigo espiritual. Porque o castigo da carne, de uma certa forma, já aconteceu. Aconteceu por diversas vezes. Mas o castigo maior da carne, por conta do reflexo espiritual, foi a Arca de Noé. Foi um castigo profundo na carne. Morreu muita gente. Morreu praticamente todos. Esse foi um castigo na carne, que Deus permitiu. Só que através da aliança que ele fez de Noé com Noé, e depois foi fazendo aliança, buscando aquele povo israelita que só reclamava, que queria voltar para o Egito, queria voltar para a escravidão. E aí ele abriu mão e falou: sabe de uma coisa? A partir do momento em que todos tiverem fé, será salvo. E aí transcorre todo esse tempo até nós, certo?
Mas por que o castigo espiritual? Vamos lá. Então vamos lembrar no começo do programa aquilo que nós já no começo do programa e no começo do programa passado. Se você nunca ouviu esse programa, se você está chegando agora, não sabe por onde das coisas, lá na página do YouTube tem a minha página, ou então pega aqui pelo meu WhatsApp, através da página Senhora do Vale no Face, 44 42 08 44 é o telefone da rádio aqui, o WhatsApp. Manda um alô, falou: Cláudio, passa o link aí pra mim e tal, tudo mais. Eu vou passar para vocês o link dos programas anteriores que estão gravados. E aí a gente consegue entender melhor, e aqueles que já entenderam conseguem reforçar as ideias e conseguem dar um alimento mais sólido para aquilo que nós estamos aprendendo agora, que é essa questão espiritual. Isso eu já falei desde o primeiro programa, quando eu voltei a fazer aqui pela radioondacaieiras.com.br. Porque muitos ouviam as pregações, as homilias, mas não têm essa noção, esse contato espiritual. Então acaba se perdendo muitas vezes, porque começa a trazer suas razões humanas misturadas às coisas de Deus. Ele ouve algo sendo dito por um pastor, por um sacerdote na igreja, e pega para ele e acha que ele pode encaixar e moldar aquela vida mundana que ele leva. E aí ele vai criando achismos e vai confrontando os irmãos, pega mais alguns irmãos fracos que também acabam aceitando e formam uma igrejinha no fundo de casa. Então precisamos tomar cuidado demais com tudo isso. Então vamos lá. Nós estamos realmente na era do castigo espiritual. Vocês lembram que no programa passado eu passei 8 situações, por isso que é importante pegar lá no YouTube, 8 situações da qual nós estamos enfrentando um ataque espiritual pessoal. Depois eu vou entrar no recurso geral, tá? Ataque espiritual pessoal. Ah, e outra, se faltar tempo, a gente entra junto com o evangelho de domingo, da terça-feira que vem, a gente entra junto com o evangelho, que é o primeiro evangelho do domingo do Advento. Tá bom? Não se preocupe, tem muita coisa que dizer, gente. Eu corri o máximo possível, perdi noites aí montando, esquematizando, em oração, joelho no chão, aquela coisa toda, para trazer o melhor para todos nós, para nós podermos, através da ação do Espírito Santo, assimilarmos melhor ainda essas coisas que estão nos acontecendo. Então, só para a gente relembrar, tá? Que ele distorce, o inimigo de Deus pelo mundo, mais do que nunca está distorcendo, principalmente onde eu falei, nos 2 pontos principais, no Advento, na vinda do Senhor Jesus, que é o nascimento no dia 25 de dezembro, e também na Páscoa. São os 2 pontos principais que ele está atacando, né? E já disse que nós não estamos conseguindo abrir os olhos e perceber tudo isso que está acontecendo. Bom, como saber que estou sendo ou estou tendo um ataque espiritual? Esse foi o tema praticamente do programa passado. E eu disse, número 1, falta de paixão espiritual. Número 2, extrema frustração. A gente se frustra com as coisas de Deus dentro da igreja, com os irmãos, aquela coisa toda. A gente quer abandonar o padre porque o padre é ranzinza e blá, 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 blá. Confusão sobre o propósito. Quantas vezes você para e fala para onde tem que ir mesmo? Será que é por aqui ou é por ali? Isso tudo é falta de conhecimento, viu, meu irmão? É falta de pegar realmente a palavra de Deus e buscar os magistérios antes, presta atenção, antes do Concílio Vaticano II. Porque do Concílio Vaticano II para cá está tudo contaminado, tá bom? Isso tudo nós vamos entrar com isso aqui, daqui a pouquinho. Presta atenção, fique ligado aí, hein? Falta de paz. Essa falta de paz, gente, não é aquela paz, tá, reconfortante, numa cadeira de balanço ou numa rede
eu não consigo descansar. Não, a falta de paz é algo dentro de você, é um reinflamar dos dons dos carismas que vai te inquietando e você não sabe para onde ir, o que fazer, porque aí cai lá naquela primeira confusão sobre o propósito. Uma coisa puxa a outra, uma coisa se engancha na outra e você não consegue dar um passo a mais. Então você fica lento e cansado, porque essa luta espiritual nos deixa assim. Vocês precisam ver como é que é minha mente. Quando eu começo, principalmente, estar em oração, estou em oração o dia todo, mas a hora que eu me pego mesmo para dobrar o joelho e falar, agora é um tempo meu, que eu tenho que me instruir com Deus, que eu tenho que me fortalecer ainda mais e tudo mais, e que esse momento começa a me fazer escrever as coisas. Uma amiga minha me disse, esses insights, essas inspirações, e eu vou escrevendo que dá 8, 10, 15 páginas de coisa. Meu Deus do céu, a mente da gente depois, a hora que para, dá aquela pausa, você fala, Senhor, eu sou humano, dá um segundinho para mim, por favor, Senhor. Então é uma parte realmente complicada. Depois, forte desejo de abandonar a lição de casa. Esse foi o 6º momento em que realmente a gente quer abandonar a tudo. Eu estou cansado, fazer como Elias, entra dentro lá, fala, Senhor, eu quero morrer agora, Senhor, me mata agora, eu não quero mais viver porque as pessoas não estão me ouvindo, tudo aquilo que eu tenho que pregar, as pessoas não dão atenção, a devida atenção, e blá, 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 aquela coisa toda. Elias pediu para morrer e Deus deu-lhe o pão da vida, que o fez ganhar forças por mais 40 dias e 40 noites, atravessou o deserto e foi lá fazer aquilo que deveria ser feito. Então é isso. E aí vem outra coisa, né? Retornou à antiga escravidão, ô povinho do Êxodo, né? Com aquelas orações israelitas dentro do deserto, ao invés de clamar a Deus fortalecimento para caminhar, começaram a clamar para o diabo, porque gostavam da vida de escravidão. Quantas vezes não fazemos isso? Por conta da nossa fraqueza espiritual. E aí o 8º era ficar se questionando sobre o chamado de Deus a ser servo. É válido? Não é? Eu vou ter que arrumar encrenca? Muita gente vai começar a apontar os meus erros, e é lógico, porque o inimigo está lá diante de Deus falando, mais um aí que quer ser seu servo, viu? Deixa eu provar ele para ver se ele é bom mesmo, se ele tem vontade de realizar as coisas. E aí manda aqueles monte de carteirinhas escrito católico, né? Aqueles pagão batizado, tudo, manda tudo lá para falar, não, você quer ser santo agora porque eu sei quem você foi no passado, eu sei quem você é, sabe aquelas coisas todas? E aí começa, sem dizer que quando você começar a orar, a rezar, a clamar, ele mesmo vai se incumbir de ficar sugestionando na sua cabeça o seu passado. Olha que maravilha, você está vendo? Então é isso aí. Então vamos lá. Tudo isso nós já falamos. Aí as outras formas básicas de contaminação espiritual e ataques, que não são facilmente percebidos, que é aquilo que eu falei por falta de conhecimento, são que, por conta dos sacerdotes, eles deixaram de anunciar, porque eles estão envolvidos com prazeres do mundo. Eles deixaram de anunciar por quebrarem aliança com Deus, abriram a mão do seu sim dado a Deus, condenando suas almas ao inferno. Deixaram de alertar a todos nós, principalmente, sobre a existência do maligno e a existência do inferno em nossas vidas. Então eles não passam o magistério da igreja, porque vai contra as coisas do mundo. Eles não passam as coisas, verdades que existem na Bíblia, porque vai contra as coisas do mundo. Eles não fazem nada, simplesmente fazem um café com leite ali, marcam um ponto, né? Justamente porque, senão, se fizerem algo a mais, vão contra as coisas do mundo. E como eles estão voltados aos prazeres do mundo, eles vão contaminar a todos, dizendo, não precisa se esforçar tanto, não precisa ser tão radical,
não precisa fazer esse esforço sobre-humano. Esquece São Francisco, esquece Santo Antônio, esquece Santa Rita de Cássia, esquece todos eles, porque aquilo é antigo, aquilo não precisa. E aí esse padre começa a ganhar likes na rede social, começa a crescer de uma forma magnífica. Ele até põe umas roupas justas agarradas ao corpo, pega um violão e arrisca ser cantor, e aí faz um sucesso. E aí as irmãzinhas tudo, nossa, aquele padre assim, assado, né? Nós temos aí alguns exemplos, não é isso? Muito bem, exatamente aonde eu quero chegar. Lucas 17, de 1 a 2. Então Jesus declarou aos seus discípulos, presta atenção, já estamos entrando na segunda parte, tá? É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Está sendo avisado aí, gente? Hein? Exatamente. Sacerdotes, atentos. Diretores de grupo de oração, né? Fiéis leigos, atento a que vocês estão falando e a quem vocês estão direcionando, ao que vocês estão direcionando. A verdade é essa, né? É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço, do que induzir um desses pequeninos a pecar. Deu para entender? Foi bem claro, não foi? Gente, arrepiou, gente. É de arrepiar. Então qualquer coisa que você tenha que proferir, qualquer palavra que você for dizer, se usando do nome da igreja católica, apostólica, romana, mesmo sendo um fiel leigo, como eu vi um monte de besteira por aí, eu ouço um monte de besteira e vejo e leio inúmeras besteiras lá no Face, principalmente no Face, pessoas falando em nome da igreja, atropelando o magistério, atropelando a doutrina, atropelando os dogmas de fé, atropelando tudo. E quando você fala alguma coisa, ainda a pessoa te fala: toma cuidado, irmão, você fica julgando as pessoas, você é isso, você é aquilo, o encardido está com você. Que nem o próprio pároco falou para mim que eu sou o filho o filho do encardido, porque eu sou um divisor. Gente, porque eu apontei os erros que estavam doutrinais, que estavam sendo perdidos na nossa Santa Igreja. Quem sou eu para apontar alguma coisa? Eu sou aquele que dobra o joelho no chão. Eu sou aquilo que se fala em Lucas, se eu não me engano, Lucas 19, quando esses sacerdotes, quando esses discípulos, quando esses apóstolos que eu chamei se calarem, as pedras clamarão. Eu sou aquela pedra, a pedra do sapato no sacerdote, a pedra do sapato do irmão que está lá na igreja pregando erroneamente o evangelho. Eu sou aquela pedra de sapato para mim mesmo, que muitas vezes cai em pecado e me sinto indigno de estar proclamando a palavra. Eu sou aquela pedra que vou me reunir com outras pedras que têm a vontade de acertar, que tem a vontade de ser santo, que tem a vontade e busca a santidade. Nós vamos nos ajuntar e nós, através da argamassa que é Cristo nosso Senhor, nós vamos construir uma escada para o céu. Porque a escada para o céu, dentro da santidade que muita gente vem, ai, minha Santa Terezinha, ai, minha santa não sei o que, ai, meu São não sei dos que das quantas, né? Dentro dessa santidade bonita e romântica e romantizada que puseram por aí, existe uma luta espiritual muito grande, onde eles tiveram que pegar as próprias mazelas dentro dessa argamassa que é Cristo nosso Senhor e começar a construir degraus para se chegar ao céu. Então eu sou assim,
Eu tenho certeza que você, meu irmão que está ouvindo, também é assim. E se não for, começa a pegar agora todas as suas mazelas e começa a misturar para que Deus possa trabalhar isso tudo e formar bloquinhos para você fazer o seu degrau para chegar aos céus. E aí temos a segunda parte, que é contaminante também, daqueles casais que se separam, que quebram a aliança com Deus, da mesma forma como os sacerdotes, permitindo, estando separado, levar as pessoas a um julgamento fácil. Olha, o importante é ser feliz. Se não deu certo com essa pessoa, vai com a outra. E aí você pega gente aí que nem, sei lá, artistas aí que são ícones, né? Que casaram 8, 10, 12 vezes e tudo mais. Então, para eles é uma imagem perfeita. Porque Deus é amor e eu estou buscando a felicidade, eu estou buscando a tampa da minha panela, eu estou buscando a minha... Gente, pelo amor de Deus, isso é papo de quem não tem que fazer, é papo de pagão batizado. Está se metendo nas coisas de Deus e contaminando a todos. Dobra o joelho. Quantas vezes você dobrou o joelho? Se está ruim, reza. Se tá péssimo, reza. Se está bom, reza. Tem que dobrar o joelho a todo instante. Aí faça uma avaliação simples com você mesmo. Quantas horas por dia você rezou? Seu joelho tem calo? Eu passei esses dias aí, o Padre Léo, falecido Padre Léo, falando. Seu joelho tem calo? Se não tem calo, o seu problema não é tão sério assim. Você vai se deixar levar pela onda. Você vai se deixar levar pelo vento do pecado, da amargura, da solidão, porque você vai se separar, você vai se meter em desgraça. Você vai quebrar a aliança com Deus. E aí vai permitir que outros também se contaminem. Melhor que te amarre uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho, e você se atire no mar. E olha só, hein, o que eu vou dizer para todos nós. Mesmo que você chegue na Santa Sé e peça anulação do seu casamento, eu vou te dizer uma coisa: não vai ser anulado. Não vai ser anulado. Não vai ser anulado. Mas a igreja tem sacerdotes e o que eles ligam no céu será ligado na terra e o que desliga no céu será... Não. Sabe por que não? Eu vou falar uma coisa muito simples. Porque é um ataque espiritual. E esse ataque espiritual faz o que com a sua alma? A partir do momento... Por isso que Cristo disse, eu não vim aqui para abolir as leis, eu vim para dar pleno cumprimento. Então, a partir do momento que o pecado entrou no seu coração, dizendo, essa pessoa em que eu jurei fidelidade, essa pessoa que eu jurei amor, diante do altar agora não serve para mim, não presta, você está subjugando essa pessoa, você está aniquilando essa pessoa, você está matando essa pessoa, você está contaminando aquela aliança que você fez por amor a Deus, onde Ele te chamou para consagrar-se no sacramento da comunhão no altar, que é realmente aquele momento em que você se faz um só corpo e uma só carne. Deu para entender por que não separar? Por que Cristo falou? Não separe ao homem, não separe o que Cristo, o que Deus uniu. Por quê? Porque você manchou de pensamentos errados, você praguejou, você agiu de uma forma como se Deus não soubesse o que quer de você, ou o que quer para você, como se Deus não tivesse a certeza daquilo que você é capaz de enfrentar. Deus sabe o que você é capaz de enfrentar. A partir de agora, dobre o seu joelho, passe a noite de joelho, clamando, rezando, orando, chorando, gritando, esperneando. Ezequias não foi assim? Ganhou 15 anos a mais de vida. Elias não foi assim? Quem mais? Davi? Não foi assim?
Quantos e quantos reis? Mais de 400 reis, se eu não me engano, na Bíblia. Mais ou menos isso. É um número assim, tá, estimativo. Todos eles, como reis, rasgaram as suas vestes e clamaram a Deus com súplicas, com agonia, com oração a Deus para terem aquilo que eles precisavam ter. Olha Esther, olha o exemplo de Esther, olha Judite, olha tantos ícones da nossa Santa Igreja. Só caíram por terra e foram abatidos aqueles reis que não confiavam em Deus, que lutaram contra Deus. Então, se você está separando o seu casamento, você está lutando contra aquilo que Deus tinha desde quando você nasceu no ventre da tua mãe. É importante entender isso, esse ataque espiritual, essa mancha espiritual, essa mancha na alma. Isso tem que estar sob perdão de Deus. Aí sim, procura um sacerdote sério e mostre o joelho para ele e fala: me ajude a ligar as coisas aqui da terra no céu. Salve a minha família, por quê? Porque eu estou há 1 mês, 2 meses, 3 meses, como Santa Teresinha, não, como Santa Mônica, 30 anos, dobrando os joelhos por causa de Santo Agostinho. 30 anos. Aí você reza de vez em quando, espera um milagre, espera encontrar com o padre. Ai, padre, dá a sua bênção, que eu não estou muito bem no meu casamento. É assim? É fácil assim? Olha, ele abençoou, mas mesmo assim eu vou separar, entendeu? Porque eu quero ser feliz, eu não aguento mais, eu não me aturo. Não, só se você... É isso aí, gente. Não há como. Não há como, gente do céu. Não quebre aquilo que Deus uniu. Não quebre. E a terceira parte é lógico, dos solteiros, né? Aquela parte dos solteiros, a contaminação espiritual, que vem realmente naquela parte onde os jovens são seduzidos. Existe aí um monte de gente agora com poderes na palavra, seduzindo ao jovem, como se pintar, como se comportar, como se vestir e até mesmo, pasmem, a maioria ensinando e tendo, lógico, milhões de seguidores, como vender a alma facilmente para o diabo e ganhar todos os favores e prazeres do mundo. Está cheio de jovens. Olha aí o cantor, olha aí a cantora que veio aí, aquela internacional. Você sabe que eu não posso dizer os nomes, mas olha aí que a maioria, 99,9% desses atores, dessas atrizes, desses cantores estão se voltando para o demônio, estão buscando facilidades do mundo porque não suportam a sã doutrina da fé, não é mesmo? Estão fazendo até um culto ao encardido no palco e as pessoas aplaudem. Fazem de tudo, se vestem como o diabo, como o filho dele, e as pessoas se alegram e aplaudem. As músicas hoje, as seculares, que já vêm contaminando os jovens há tantos anos, o que estão fazendo? Que letra que estão ouvindo? Que louvores estão fazendo? Para quem estão fazendo? Está percebendo tudo isso? Aí quando você fala que um sacerdote está errado, a pessoa se joga contra você. Não, essa pessoa é santa, você não pode falar isso. Porque está claro, se você se entrega, você começa a ser filho da luz, você se entrega a Cristo, você caminha com Ele, você comunga com Ele a todo instante, você está completamente em oração, você está em estado de graça, você facilmente percebe quando há um sacerdote, quando há um fiel leigo querendo te confundir. O Espírito Santo, ele é defensor, ele já vai te instruir. E é lógico, temos toda a razão das milícias celestes aí intercedendo por você também para que você não caia. Mas não caia no pecado que a gente cai sempre, que a gente tem esse costume de pecar por conta dessa defasagem, desta contaminação desde lá do começo. É para que a gente não caia espiritualmente. A gente não pode cair espiritualmente. É por isso que eles clamam, eles intercedem, eles oram
pela gente, para que a ação seja espiritual, como Cristo disse a Pedro e por sucessão apostólica a todos nós. Eu oro para que a gente não desfaleça, dentro da doutrina. Agora, os nossos pecados veniais, aqueles pecadinhos de estimação, isso a gente tem que ter essa luta interior, essa luta espiritual, a gente tem que buscar realmente a santidade, nós temos que lutar, porque o mundo está dizendo por aí, não precisa se esforçar para ser santo, qualquer um pode. Você aí num trio de carnaval, em qualquer lugar, você aí se coloca numa cruz, se veste de Jesus e pronto, você já é santo. Facinho, é facinho, gente. Deu para entender as coisas que estão acontecendo? Gente do céu, precisamos prestar atenção nessas contaminações espirituais que está havendo a todo instante. Por isso que nós estamos aí com falta de entender o que está acontecendo. Por isso que a gente não entende. Muito bem, Rádio Onda. Mas vamos terminando. Agora, como é que a gente sabe que isso tudo está acontecendo realmente? Essa história do maligno, essa história do encardido que vem durante séculos, né? E vem durante todo esse tempo. Como é que a gente sabe de tudo isso? Então, não fica surpreso não, tá, meu irmão? Mas existem inúmeras profecias, profecias concretas, concretizadas e que está agora realizando. Avisos, sinais que foram dados a nós que estão acontecendo. Um dos maiores avisos, eu já vou entrar no detalhe aqui, o arcebispo Fulton Sheen observou certa vez, vamos lembrar isso, que apenas aqueles que vivem pela fé realmente entendem o que está acontecendo. Podemos acrescentar e vamos acrescentar aqui, para todos nós que conhecemos a nossa fé, gente, mas para você que ainda está meio assim com a fé, tenta ao menos começar a desejar crescer. Já é um alimento espiritual para você, já é uma força que Deus ganha em você para poder alimentar essa semente desde o seu batismo e reinflamar esses dons dos carismas para que você cresça. Desejar querer, é isso. Todos os milagres não aconteceram se as pessoas não desejaram, não formataram, não formaram aquele desejo. Todos os milagres aconteceram por conta de elas já se formularem curadas, elas já se prepararam e se viram já atendidas, mas com a fé em Deus. Deu para entender? Então a gente vai ter que conhecer isso e desejar para que a gente veja o que está acontecendo já, principalmente desde do Concílio Vaticano II de 1960, mais ou menos 62, que houve toda aquela mudança, aquela contaminação dentro da nossa igreja e que agora todos nós ganhamos redes, nós ganhamos cadeiras de balanço para ficarmos quietos e tranquilos, porque ao final de tudo Deus vai salvar todo mundo. Então nós não precisamos mais ter virtude de fé, não precisamos mais lutar pela santidade. A porta continua estreita, gente. E vamos lá. Então, durante esse período do concílio, eles ensinaram contradições dos concílios anteriores da nossa Santa Igreja. Olha como é pernicioso esse Concílio Vaticano II, porque haviam coisas em que os papas, como vigários de Cristo, declararam pela Santa Igreja, ex cátedra, não poderiam ser mudados nunca. E esse Concílio Vaticano II fingiu que não tinha nada disso, colocou os manuais na gaveta e começou a ensinar por conta própria, por vontade própria. Então,
nós temos que entender muito sobre isso e buscar realmente saber sobre isso. Eu tenho vários links, se quiser também, é só me avisar, tá bom? Então eles tiraram a missa tradicional, que é a missa latina, em latim, traduziram a missa, que não deveriam ter sido feito, porque qual que era a justificativa? Eu não entendo nada do que estão falando, então falta, ao invés de chegar para o servo e falar, meu filho, dobra o seu joelho e ore e converse com Deus e se entregue a Deus no momento da Santa Missa, respeitando tudo ali, observando tudo que é feito e tudo mais, e aos pouquinhos você vai entendendo, porque a gente não nasceu burro e não somos burros. Nós temos a capacidade de entender as coisas, mesmo que seja em outro idioma, por percepção. Então a gente vai entendendo, vai absorvendo, e acima de tudo, gente, mesmo que você não entender, você está junto com Deus, não precisa entender nada, simplesmente deguste tudo aquilo, aquela santidade, aquela sacralidade, deguste tudo isso e comungue, você entendeu? Mas aí, por conta de se usar essa frase, como todos esses movimentos que se fazem por aí, com todos esses movimentos que se fazem por aí, estão se usando novamente através dessa igreja sinodal, através da base dessa igreja sinodal que está acontecendo tudo por aí, estão se usando de frases assim. Olha, nós traduzimos porque as pessoas querem participar, elas querem ser felizes, bater palma, elas querem fazer isso, querem fazer aquilo. Então traduziram, só que assim, aquilo que era em latim, não tinha como mudar essa verdade. Não tinha. Aquilo que foi proclamado, aquilo que foi feito, aquilo que foi eleito, a partir do momento em que se pronuncia, é a verdade. Agora, você coloca, por exemplo, a língua portuguesa. Você coloca esse momento na vida em que você tem palavras subliminares, você tem palavras insinuantes, palavras e frases tendenciosas, que tudo dá uma outra interpretação. O que aconteceu? Aproveitar o momento luterano na vida, aproveitar o momento de Lutero, aproveitar o momento de Henrique VIII e tudo mais, e cada um fez a sua igreja no quintal da sua casa. Então atropelou-se doutrina, magistério, tradição, moral católica, atropelou tudo, os 3 pilares da igreja, atropelaram tudo. E aí cada um interpreta, como eu disse no começo do programa, cada um ouve um sacerdote falar, traduz para aquilo que ele está precisando e pronto. E se você falar o contrário, você não faz parte da turminha. Se você falar contrário a um padre, a um sacerdote, como acontece aqui, acontece em vários lugares, você não faz parte da turminha dele. E aí ele vai juntar a turma do ódio do bem e lutar contra você, porque você é o inimigo de Deus, você é o divisor. É assim que eles agem, é assim que estão agindo. Isso acontece com bispos também, com a maioria. Olha aí nosso querido Papa Francisco, que ele pegou aquele cardeal, ele trouxe um cardeal totalmente contaminado, voltado à sexualidade, voltado a tudo aquilo para cuidar exatamente das coisas da igreja, mas tirou um que estava pleiteando pela verdade e tradição da igreja. Não é lindo isso? É maravilhoso, gente. Mas isso tudo já está colocado. Deixa eu ver, dá tempo, tá? Mas se for o caso, a gente continua a semana que vem. Se Deus... semana que vem eu tenho que avisar vocês. Começa a novena de Natal e essa próxima terça-feira, com certeza, nós estaremos fazendo a novena de Natal. Então ficaria para uma outra, mas não tem problema, tá? Eu vou colocando lá na página do Face, vou colocando para todos vocês o que está acontecendo. Beato Francisco Palau, padre carmelita, viveu na Espanha no decorrer do século XIX. O próprio demônio disse para ele certa vez: sobre a terra não tenho mais inimigos que me combatam.
eu reduzi a nulidade e a inatividade e o poder exorcista que foi dado aos seus sacerdotes. Olha o perigo. E se tiver algum, me diga quem são e onde me combatem. Tenho vencido e a incredulidade tem triunfado no caminho seguro, porque tenho conseguido não só estabelecer em todo o mundo o meu sacerdócio, e sem contradição alguma, senão com aqueles, e por eles me faço visível nos corpos humanos, e essas pessoas que possuímos não encontram nenhum sacerdote que me ataque. Ou não creem em mim, ou dizem que são raras as pessoas que são contaminadas, possuídas e tudo mais. Então não precisa mais. O nosso querido Papa Francisco disse que o inferno não existe. Vocês viram como é que é? É isso aí. Então deixa eu ver uma coisinha aqui. Segunda, Beata Isabel Canori Mora. A Beata Isabel Canori Mora foi uma leiga romana. Eu só queria ver se a página estava aqui, tá. Foi uma leiga romana e ela diz que a renovação da igreja depende da erradicação dos erros dos erros que envenenam a sociedade civil eclesial. Ela teve uma visão muito grave dizendo, que a respeito desse tempo em que a igreja ia precisar ser reconstruída. No entanto, o Concílio Vaticano II, que foi um falso concílio, ele reabilitou todos esses erros. Enquanto essa beata anunciava pela visualização as coisas que precisavam ser mudadas, tudo aquilo, a necessidade de lutar pela igreja e tal, tudo mais, o concílio estava readmitindo todos esses erros, e reabilitou esses erros. A beata disse que esses erros figuravam na visão dela como 5 imensas árvores que intoxicavam e matavam espiritualmente grandes multidões de homens. Essas 5 árvores simbolizavam as 5 grandes heresias que infeccionavam o mundo em nossos dias. Você vê, eles estavam no começo do século XIX, por volta do ano de 1820, e já estavam alertando. Então ela, essa beata, ouviu do próprio Deus e disse a ela que antes de construir essa nave, essa igreja, esse barco em que eles estavam, propôs a restauração da Igreja Católica, uma vez que ela foi totalmente destruída. Então ela já estava dando a visão de que a igreja estava sendo destruída e precisava recompor essa igreja. Não foi a mesma coisa que aconteceu no tempo de São Francisco de Assis. São Francisco teve que recompor um tempo dentro da igreja, um momento em que estava defasada a igreja, estava aberta uma grande brecha na igreja. Agora não, agora é doutrinal, é toda a base da igreja. Porque por mais que São Francisco tenha lutado naquele espaço de tempo, nessa época da Idade Média, eles falavam em reconstruir, foi diferente. Foi somente aquele tempo, porque a tradição daquela qual, o magistério daquela qual que o próprio Cristo disse a Pedro, que não desfaleça, não saia do meu magistério, daquilo que foi ensinado, eles permaneceram. Então praticamente São Francisco de Assis teve que resgatar o povo e jogá-los, inseri-los dentro do magistério. Já no caso da beata Isabel Canori Mora, é o contrário. Deus estava anunciando através dela de que deveria mudar toda a igreja, porque toda a base do magistério estava sendo contaminado. E foi o que aconteceu a partir do Concílio Vaticano II. Porque na revelação em Fátima, começa pelo querido João XXIII, o bispo daquela época,
praticamente dizer que aquela revelação de Fátima não era aquilo tudo e que foi apenas só como é que fala? Um êxtase, né, de visão, e não tinha seriedade no fato, e arquivou aquele negócio todo. Assim como a consagração da Rússia, que o senhor Papa Francisco devia ter feito, não fez direito. Deu para entender por que a base, agora não é a base, é toda a igreja tem que ser reconstruída, porque o magistério foi contaminado desde a época de João 23, e aí eles mudaram o missal, tiraram a missa tradicional para colocar essa missa do povão, em que todo mundo bate palma, todo mundo faz o que quer, e aquilo tudo. Você entendeu como é que está a coisa? Por que está difícil nós entendermos e aprendermos aquilo que realmente tem que acontecer em nossas vidas? É uma mudança radical em nós, um fortalecimento nosso espiritual, para percebermos o quanto esses sacerdotes que existem por aí, em sua maioria, estão se contaminando. Outra, venerável Ana Catarina Emmerich, século XIX, profetiza que Lúcifer será libertado novamente por um tempo, 50 ou 60 anos antes do ano 2000. Nosso Senhor revelou a ela em detalhes como as seitas maçônicas e hereges substituirão a Igreja Católica por uma igreja estranha e extravagante. Olha só o que nós estamos falando. As coisas batem umas com as outras. Uma igreja das trevas. Santa Brígida da Suécia profetizou que por volta do ano de 1980 os ímpios prevalecerão dentro da igreja. Olha o que aconteceu em Paulo VI, depois de João 23. Olha o que aconteceu com vou lembrar o nome dele. Parece que teve um outro Papa entre São João Paulo II, acho que teve, não lembro. Mas São João Paulo II, por exemplo, que arregaçou as portas para a teologia da libertação. Entende? Entendo. Essa teologia da libertação que agora anda contaminando e levando a igreja a uma igreja sinodal, a uma igreja da nova era, onde todos somos irmãos, todos somos iguais, não importa o seu pecado, somos todos iguais, porque ao final de tudo, Deus vai nos salvar. Eu não quero aprofundar ainda, porque nosso tempo é curto, gente, e eu estou quase terminando. São João Bosco profetiza também que no século XX será um século terrível para a igreja. Ele profetizou que olha só, haverá um concílio ecumênico no próximo século, no qual vai abrir caminho para o grande cisma dentro da nossa Santa Igreja. Haverá um caos, e atualmente é o que está acontecendo. Os bispos que são do bem, que lutam pelo magistério, tradição da igreja, estão sendo expulsos, calados, né? E uma série de coisas. Aqueles padres e sacerdotes, os nossos sacerdotes, que estão chegando para os bispos e dizendo está errado, estão sendo anulados, separados, aniquilados diante do povo, amarrados e jogados nos cantos para que não possam mostrar o que está errado. E eu aqui, essa pedra de sapato, quando falo alguma coisa, eles falam que eu sou o divisor, que eu estou dividindo tudo, mas eles estão lá lavando as calçadas, as escadas, né, junto com outras seitas, como se todo mundo fosse amiguinho. Não é, e eu já expliquei isso antes aqui. Gente do céu, essas pessoas de outras religiões, ou essas pessoas de outras denominações, se Deus escolheu que elas ficassem lá, fiquem lá. Não venham para cá querendo ser amiguinho de alguém que quebrou a aliança com Deus e está condenado ao inferno. Vocês também irão junto. É isso que eu estou tentando explicar. O cara sai lá do centro dele, lá
da seita dele e quer ser amiguinho do nosso bispo aqui. Só que pela tradição, pelo magistério da nossa igreja, se o bispo aceitar essa pessoa sem que ele se converta, porque entenda o seguinte, nós para sermos o que somos, nós temos que nos converter, a nossa obrigação é nos converter e cair dentro do magistério, da doutrina, das leis da igreja rigorosas. Nós temos que ser fiel a Deus dentro do magistério. Agora o cara aceita um outro lá da seita, não sei da onde lá, traz para dentro da igreja e não requer a conversão dele. Esse bispo está quebrando a aliança com Deus, ele está condenado ao inferno, está contaminando, como eu disse agora há pouco aqui em Lucas, está contaminando, e seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho ao seu pescoço e atirá-lo no Lucas 17, 1, 2, e atirá-lo ao mar, e se atirar ao mar. É isso, gente, é seríssimo, é espiritual essa coisa toda. Aquilo que aquilo que anteriormente ao Concílio Vaticano II, que foi declarado herético, foi condenado por vários papas, excomungou muita gente, tirou toda a sujeira, realmente fez como Cristo fez, né? Fez um chicote e arrancou todo mundo de lá. O nosso querido João 23, através do Concílio Vaticano II, trouxe tudo de volta. Os lacaios do diabo se misturando à nossa Santa Igreja, tudo tingidos, pintadinhos, seja de um jeito, seja do outro, mas todos eles amiguinhos do nosso querido católico, pagão batizado, católico de carteirinha, que nunca procurou saber nada, porque o sacerdote ele é santo, então se ele está falando, eu acredito no que ele está falando. Ora, o Cristo mesmo disse: virá o encardido fazendo milagres e prodígios até maiores que o meu, para enganar até mesmo os escolhidos. Então você vai ficar aí de bobeira sem conhecer a palavra de Deus, sem sequer ler a Bíblia. Se você não tem paciência para pegar os documentos da igreja, aproveita, tá? Antes que o Vaticano ponha fogo em tudo, dizendo, queimou, né? Tipo assim, então aproveita. Mas dentro da Bíblia tem uma sequência de magistério que eles atropelam. Se lá já estão atropelando e estão querendo mudar a Bíblia, você imagina que vão fazer o que com os documentos da igreja? Os verdadeiros. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Muito bem. Vamos lá. Então, a linha do tempo profetizado por Nossa Senhora do Bom Sucesso. Olha, só para que vocês entendam. Então, para encerrar essa questão de Concílio Vaticano II, eu vou dizer uma coisa. Além de ter mudado o missal romano, alterado as partes importantes da verdadeira celebração da Santa Missa, essa missa nova, chamada de Novus Ordo, em 1960, adivinha quem é que indicou as mudanças para essa nova missa que nós estamos tendo agora, está sendo celebrada até hoje? Foi por um metodista, um anglicano, um episcopal, 2 luteranos e um calvinista. Não tinha nenhum católico apostólico romano. Viu? Aonde nós estamos metendo os nossos joelhos? Exatamente. Temos que clamar muito pela nossa Santa Igreja, gente. Temos que clamar muito, porque muitas mudanças foram feitas por baixo do pano. Tem muita gente contaminando, está nessa conspiração contra a Santa Igreja, querendo derrubar. É lógico, o mal não prevalecerá e blá, 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 aquela coisa toda que você sabe. Só que se a gente não está fazendo nada, não vai adiantar nada, porque nós estamos sendo coniventes com essa turma que está por aí, né, destruindo o magistério da igreja em nome de um Deus light. A linha do tempo, gente, foi profetizada por Nossa Senhora do Bom Sucesso no final do século XIX.
e diz que durante grande parte do século XX, muitas heresias serão propagadas nessas terras. Também se enquadra nessa linha do tempo, solicitada por Satanás, a ascensão à heresia de um modernismo na igreja. O que nós estamos vendo agora dentro da Santa Igreja? Totalmente o modernismo condenado por São Pio X, Leão XIII. Gente, teve muitos aí que condenaram, tiveram muitos que condenaram, mas como eu disse, do concílio para cá, todo mundo está se divertindo. Nossa Senhora de La Salette também alerta o que acontecerá nessa linha do tempo. Lúcifer, com grande número de demônios, será liberado do inferno. Gradualmente eles abolirão a fé, mesmo entre pessoas consagradas a Deus. Olha o que eu estou dizendo. Em todo lugar haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé foi extinta. A abominação será vista nos lugares santos, nos conventos, e então o demônio se tornará o rei dos corações. Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Gente, faltam 10 minutinhos para acabar o programa. Eu tenho muito mais, tá? Melanie Calvati, a venerável Anne Catarine Emerick, o cardeal Manning, temos Malvenda. Nossa, temos um monte, temos testemunhos de padres da igreja primitiva que já estavam anunciando. Yves Dupont, também Papa São Pio X e tudo mais. Quer dizer, olha, para encerrar, eu vou só dizer uma coisa para todos nós. O Papa Leão XIII pegou uma conversa, ele teve uma visualização de Satanás com Jesus Cristo, pedindo de 75 a 100 anos para peneirar essa igreja católica, apostólica, romana. E Cristo concedeu. O que Papa Leão XIII fez? Está lá no meu canal do YouTube. Vai lá e pega lá. Essa história é linda, por um lado, tá? Mas muito triste por outro. Aí o Papa Leão XIII formulou uma oração para São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Vocês sabem dessa oração. E determinou, olha só, isso é um documento de Papa, não poderia ter sido anulado por Papa nenhum da atualidade, ou seja, quem for. Cada Papa, como vigário de Cristo, determina uma coisa, não pode ser mudada. Então ele determinou que fosse rezado essa oração em todas as missas, para se proteger do ataque maligno. O que João Paulo fez? João Paulo II fez? Tirou essas orações. Resultado está aí no que está dando. Então eu peço, meus irmãos, meus queridos amigos, que entendam que terça-feira que vem eu vou ter a novena de Natal, com a graça de Deus, poder levar às pessoas uma conscientização cada vez melhor sobre esse advento que nós vamos entrar, e vai ser seríssimo, porque ou você desperta agora, ou a gente desperta agora, ou a gente cai por terra definitivamente, condenando tudo ao inferno. A nossa vida, a vida dos nossos familiares e todos os nossos amigos. É duro perder a alma por uma coisa que se chama preguiça espiritual, embotamento espiritual, justamente porque o joelhinho dói na hora de rezar. Eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa importante para fazer. Aí naquele segundo seguinte, você parte dessa terra, não tem tempo nem de falar, ai Jesus, me acolha aí, né? E aí o caminho é certo, você não chega nem bater lá no céu, você já faz aquela curva, né? Aquela elipse, sei lá, e já desce. Amém, gente? Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos auxilie a refletir todo esse programa, nos auxilie a tomar para nós
a vontade de ver e de querer ver cada vez mais essa igreja una, santa, católica, apostólica, romana, realmente caminhando com a verdade e com o magistério em Cristo nosso Senhor. Fiquem com Deus. Uma ótima e abençoada semana a todos nós. Amém.